Estamos a poucos dias da Páscoa. Vamos falar um pouco sobre a paixão de Jesus, mas não exatamente sobre a paixão de Jesus, mas sobre a unção de Jesus, que consta nos 4 evangelhos. Olha só, ouve só. Eu vou começar a ler para ti o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, tá? Vamos lá? Jesus é ungido em Betânia. Betânia significa a casa do oprimido, a casa do encurvado, né? Vamos lá. Pode pegar qualquer Bíblia sua aí que vai dar tudo certo no final. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, anotem bem, quando Jesus estava em Betânia, esta é uma narrativa, tá? Ela é diferente das outras também. Ó, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma o quê? Uma mulher. Cadê o nome desta mulher? Não consta. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Uma mulher. Que mulher? Qual é o nome dessa mulher? O texto não me informa sobre o nome da mulher. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um alabastro de perfume. Deixa eu pegar um... Não vou pegar. Mas vocês sabem o que é um perfume. Você sabe, alabastro, depois eu posso até explicar o que significa um alabastro, tá? Não é qualquer frasco, tá bom? O alabastro, ele é um frasco mais especial, ele tem um formato, tá bom? Então, olha só. Aproximou-se dele uma mulher. Essa mulher não tem nome. Trazendo um frasco de alabastro com um perfume muito precioso, que ela derramou sobre o quê? Sobre a cabeça de Jesus, sobre a cabeça dele. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados. Nesta história, são os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus, é quem ficam indignados por ela ter feito esse gesto, esta ação, tá? Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Né? Preocupadíssimos com os pobres. Só que não, né, gente? Quando a gente lê os evangelhos, a gente sabe que os discípulos mandam Jesus despachar o povo para irem comprar suas coisas, seus pães e tudo. Então, eles não eram tão preocupados assim com os pobres, tá? Vamos raciocinar um pouco e ler os evangelhos como eles são. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Jesus também não cita o nome da mulher, né? Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. Se vocês querem fazer boas ações, os pobres sempre vocês terão sempre essa oportunidade de fazer caridade, bondade, amor para com os pobres, né?
mas a mim nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, porque ela derramou na cabeça. E lógico que quando derrama na cabeça um perfume, ele vai escorrer por todo o nosso corpo, tá? Então, olha só, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, o perfume de nardo, aqui não fala que foi o nardo, mas esse perfume que essa mulher usou para ungir, para a unção de Jesus, era para o sepultamento dele. O sepultamento, segundo palavras do próprio Jesus, né? E de Mateus. Então, Mateus relata o seguinte, né? Que Jesus diz: derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Você vai ser sepultado? É por isso que você usa nardo? Sim, você pode usar o nardo quando você já coloca que quer ser perfumado, ungido com nardo, né? Para o seu sepultamento. Em verdade, ele diz aqui, né? Porque Jesus diz aqui, ó: derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, tá? Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Que lindo, né, esse evangelho? Tá vendo o que Jesus fala? Este evangelho eu li, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo de número 6 ao número 13. Agora, nós vamos seguir em frente aqui, continuar com essa leitura, assim, especial de Páscoa cristã. E aqui eu vou ler para vocês o Evangelho segundo Marcos agora, onde está essa história contada de uma outra forma também. Percebam que lá um alabastro foi usado, tirado o perfume e ungido o que? A cabeça de Jesus, a cabeça. Agora vamos para Marcos 14, 3, de 1 a 3. Vou ler todo um pedacinho, né? O plano de matar aqui. 2 dias depois seria celebrada a festa de Páscoa e a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães ázimos, né? Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora vamos entrar na questão da unção. Jesus é ungido também em Betânia neste Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 3 em diante. De 3 a 9. Tá? De 3 a 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9. Vamos lá. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, de novo, a mesma, né, leproso, como em Mateus. Fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Cadê o nome desta mulher? Não consta o nome da mulher. Veio uma mulher, uma guiner. Guiner é mulher em grego. Veio uma mulher. Sim, tô exibida. Eu vou relembrando também um pouco do grego. Então, ó, veio uma mulher trazendo o quê? Trazendo um frasco
feito de alabastro. Alabastro, de novo, né? Um frasco feito de alabastro. Depois eu vou, mais em outro vídeo lá na frente, eu vou explicar o que significa o alabastro. Vou dar esse estudo para vocês. Com um perfume dentro deste frasco de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo. Aqui ele já cita o nardo, de nardo puro, ou seja, não era falsificado, não era um nardo batizado, um nardo puro. E quebrando-o, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns, de novo, ó, em Marcos, Evangelho de Marcos, foi o quê? O perfume foi derramado na cabeça de Jesus. Em Mateus, na cabeça. Marcos, na cabeça. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali, agora já não mostra que foram os discípulos, mas que alguns é indefinido, né? Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de, aqui mais uma informação, 300 denários. 300 denários equivalia ao salário anual de um trabalhador diarista. Um diarista recebia 1 denário pelo seu trabalho, tá bom? Por que você sabe disso, Francisca? Porque essa é a minha pesquisa. Então, quando você vai pesquisar isso aqui, você pesquisa sobre tudo. Então, tá aí, tá na internet, é só vocês pegarem a untura de Jesus por Maria, o frasco despedaçado, alguma coisa assim, tudo Marcos 14:3, tá aí nas revistas de cultura teológica. Vocês podem pegar e, ó, dissecar esses estudos, tá bom? E, inclusive, até ir contra o que eu tô colocando lá. Se você encontrar uma dissertação, se você encontrar uma tese melhor, tá bom? Encontrar algo melhor. Olha só, então ela usou esse perfume, derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, né? Para ser dado a quem? Para ser dado aos pobres. Eles eram tão bonzinhos, tão bonachanta, né? Mas Jesus sabia quem eles eram, né? Esse povo todo. E murmuraram contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Cadê o nome da mulher? Deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Viu? O perfume que foi usado na unção é um perfume para que o cadáver, para que o corpo vá para a sepultura. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho,
também será contado o que ela fez para a memória dela. É para a memória da mulher e não para a memória de Jesus. Ela, é o gesto que ela fez para com ele, é em memória dela que ele fala aqui. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, tá? O Evangelho lucano. Agora, vamos lá, Marcos. Aliás, segundo o Evangelho de Marcos, não o Evangelho de Lucas, desculpa. Agora sim nós vamos para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo de 36 a 50. Lucas, capítulo 36, versículo... Lucas, capítulo 7, versículo 6 a 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Vamos ouvir o que tem aqui? Os dois primeiros evangelhos que eu li, Mateus e Marcos, Jesus foi ungido na cabeça, né? E em nenhum momento é falado o nome da mulher, né? Então, vamos lá. Em Marcos, que é em Lucas, que é aquele texto que está rolando aí, né? Como se a mulher fosse Maria Madalena, e não é. Vamos lá. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aqui, ela é chamada de pecadora. Por quê? Por quem? Por Simão, o fariseu. Lá, num dos primeiros evangelhos, era Simão, o leproso. Aqui já é uma outra informação. Simão, o fariseu. Se ele era fariseu, o leproso, ele vivia afastado, tá? O fariseu, não. Olha só, vamos lá. Lucas 7:36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou a mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu. Qual é o nome desta mulher mesmo? Qual é o nome da mulher? Vocês ouviram o nome da mulher? Vamos ler de novo o texto? Verifica aí na sua Bíblia. Pode pegar a versão que você quiser. Pode ser Almeida, pode ser King James, pode ser Paulinas, pode ser Peregrino, pode ser qualquer Bíblia. A Bíblia da Mulher, sei lá, Bíblia Sagrada, pode pegar eu não sei, pode pegar qualquer Bíblia aí. De Jerusalém. Não vai estar, gente. Olha só, de novo. Um dos fariseus convidou Jesus para que ele fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade. Cadê o nome da mulher? Não tem. É uma mulher da cidade. Pecadora. Cadê o nome da mulher? Não tem. Sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, aqui a unção é feita onde? Nos pés de Jesus. Estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, né? Com os próprios cabelos.
ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, né? Julgando ele aqui mentalmente, julgou Jesus mentalmente, né? Disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Ora, como que Simão sabia que ela era uma pecadora? Como que Simão, porque Simão possivelmente cuidava da vida dos outros, né? E não cuidava da vida dele. Então, ele sabia que ela era uma pecadora. Ou, quiçá, se ela era uma pecadora, será que ela saiu com Simão? Ou será que Simão deu em cima dela e ela deu um chega pra lá nele? Pode ter acontecido também. Olha, tá vendo como é que são? Eu tô contando aqui eu tô inventando uma história aqui. Vocês veem? Eu posso também dizer que é Maria Madalena, mas não é Maria Madalena, não tá aqui. Vocês viram que não tem uma mulher da cidade, uma pecadora. E quem diz que ela é uma pecadora é justamente Simão, o fariseu, o bonagente, o cara da lei, né? O peruchim separado para a obra e para as coisas de Deus. Era o fariseu, o conhecedor da Torá, o praticante da Torá, que dizia, ela é uma pecadora. Mas em momento algum fala-se que é Maria Madalena, em momento algum fala que é o nome da mulher, mas fala que é uma mulher da cidade, pecadora, né? E aí ele diz assim, ao ver isto, o fariseu que o havia convidado, aqui não fala que o nome dele era Simão, um dos fariseus, é um fariseu, tá? Aqui fala que foi um fariseu. O nome do fariseu também aqui, nesse caso, não, tem o nome dele sim, Simão. Jesus fala que é Simão, o fariseu. Então, olha só, ele diz, se este fosse profeta, bem saberia o que tipo de mulher é esta e que está o tocando nele, porque é uma pecadora. Será que ele ficou com ciúme da mulher pecadora ter feito todo esse carinho, todo esse gesto com Jesus e possivelmente ela deve ter rejeitado ele? Eu tô contando aqui as possibilidades, entendeu? Assim como alguém diz assim, possivelmente foi Maria Madalena. Então, você não pode provar que foi Maria Madalena. Nós não sabemos se foi Maria Madalena, né? Madalena nem era prostituta. Ela tinha demônios, mas lá também nos evangelhos não falam que ela era prostituta. Isso também já vem de autoridades que imputaram a Maria Madalena uma condição que de verdade não era dela. Era de outra Maria, de outra tradição, né? Então, olha só. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, bem saberia o que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora, ou seja, o Simão, o fariseu é quem está incutindo na mulher um adjetivo, uma pecadora, né? Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse, Simão, aqui nós começamos a saber quem é o fariseu. Ele tinha o nome de Simão, né? Bem comum na época de Jesus. Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, Rabi, diga, mestre, diga, didáscalo. Didáscalo em grego é mestre, né? E Rabi é mestre em hebraico. Diga, mestre. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Cadê o nome da mulher? Jesus poderia dizer assim: você está vendo Madalena? Você está vendo Maria Madalena? Mas não, ele disse: você está vendo esta Gneur? Está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Bem típico de quem é um bom anfitrião, né? Para lavar os pés, pelo menos na época de Jesus era assim, né? Para lavar os pés, porque eles viajavam, né, muito pelo deserto, enfim, cidade em cidade, então era assim. Olha só, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, algo bem costumeiro também na cultura de Jesus. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era de costume, né? Mas ela ungiu os pés de Jesus com o perfume. Com o perfume. Então, percebam, aqui em Lucas 7, 36, 50, que é o texto que foi utilizado por Gregório, o Papa Gregório, numa homilia, dizendo que era Maria Madalena, que Maria Madalena era prostituta, que Maria Madalena ungira os pés de Jesus. E não é. Vocês podem conferir, vocês podem até pegar o texto grego, tá? Para quem sabe o grego, vai saber que eu não estou contando uma lorota aqui ou querendo vender algum tipo de perfume, tá bom? Agora, vamos lá para João 12. João 12. Pegue sua Bíblia, João 12. Nós vamos passear nesse texto, não importa o tempo. Você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Até fazer slides e construir e levar para sua comunidade. Olha, em João 12, Jesus é ungido em Betânia. Como eu repito para vocês, Betânia significa casa do oprimido, ou casa do encurvado, tá? Em Betânia. Então, esse texto está em Mateus, capítulo 26, versículo de 6 a 13, Marcos 14, 3, versículo até 9, 3 a 9, Lucas 7, 36, 50, mas é uma outra história, tá? Então, vamos lá. 6 dias, capítulo 12, João, Yohanan, capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa. Eu estou lendo este texto um dia antes da Páscoa judaica, tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava o quê? Lázaro. Onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, uma refeição, um banquete. Marta servia. Marta era a diaconisa. Marta era a diaconisa, ela servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria de Betânia, o que está lá no texto grego. Então, Maria de Betânia, pegando um frasco de perfume de nardo puro,
ou seja, sem falsificação. Era um perfume puro, né? Sem falsificação, sem ser batizado. Um perfume puro, muito precioso e muito caro. Equivalente atualmente seria o preço de um Majestic Imperial, né? Que custa em torno de a bagatela de 216 milhões aí de reais. Quase um... tem perfumes que custam milhões, tá? Sim, o Majestic Imperial é um deles, né? É feito com cristal bacará, enfim, é todo... Então, olha só. Então, Maria de Betânia pegou um frasco de perfume. Da onde era Maria? Maria de Betânia. Não era Maria de Magdala, não era Maria Madalena. Esse é o primeiro texto que dá o nome da mulher que unge os pés de Jesus aqui. Esta mulher era irmã de Lázaro e de Marta, tá? Vamos lá. Então, Maria de Betânia, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito caro e muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a oiquia, e toda a baite, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, e a casa ficou toda perfumada. Mas, aqui João já dá mais detalhes, mas Judas Iscariotes, um dos seus alunos, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários, como eu já expliquei para vocês, os 300 denários equivalia a um salário anual de um diarista. Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Cadê? Não foi dado aos pobres? Ele disse isso, segundo o Evangelho segundo João, Judas disse isso. Ele disse isso não porque ele se preocupasse com os pobres, não. Ele não se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Judas era o administrador da bolsa do dinheiro arrecadado dos alunos de Jesus. Ele era o administrador, o econômico, que administrava os recursos, os bens em dinheiro que Jesus recebia, que os alunos dele recebiam, que os discípulos recebiam de doações, tá? Porque Jesus, ele era professor, ele dava aula. Imagina que Jesus vai ter que se preocupar ainda com as finanças do grupo. Não, ele era responsável pelos textos, pelas pregações, pelas palestras, por tudo isso. E aí tinha outra, no caso, Judas, aqui de acordo com João, Judas era quem administrava essa bolsa. Só que ele pegava para si o que recebiam, né? Então, olha só. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a. Deixe quem? Deixe a mulher. Deixe-a, deixa Maria, né? Deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Ou seja, aquele perfume era usado para ungir, colocar no corpo, para ser sepultado, tá? Para Jesus ser sepultado. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus era contra os pobres? Não. Como ele diz, sempre teremos a oportunidade de fazermos a bondade para com os pobres, mas naquele momento a bondade teria que ser para ele, né? Alguém da tua família tá, sei lá, passando mal, morrendo, enfim, precisa de um certo apoio, né? E aí você diz: não, eu não vou deixar, não vou
dar esse dinheiro aqui para comprar esse remédio, eu não vou comprar esse caixão, não vou comprar isso aqui para essa pessoa, porque eu tenho que dar para os pobres, para o mendigo, para, sei lá, quem me pede, para as instituições de caridade e tal. Não. Jesus está dizendo, faça primeiro com os teus, depois, porque você vai ter a oportunidade de fazer para com os pobres, os outros necessitados, numa outra oportunidade. Entendeu? Vocês perceberam? Vocês conseguem, podem assistir milhares de vezes esse vídeo e observar, peguem suas bíblias. Se você sabe ler o grego, leia todos esses textos, cada evangelho na língua original, no grego, que você vai compreender que não tem o nome de Maria Madalena aqui. Tem, o único nome que aparece está no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 3, 12:3, que é justamente o nome de Maria de Betânia. Gente, Betânia fica longe, é uma cidade na Galileia, sim. Não, desculpa, é a 13 ou é 14 estádio perto de Jerusalém. Não, Magdala, sim, fica perto fica perto da Galileia, fica no norte de Israel, entendeu? Mas não é de Betânia, gente. É Maria de Betânia, tá bom? Então, existe, olha só, Maria, né? Ela derrama aos pés de Jesus. Deixa eu ver o que eu posso dizer aqui. Olha só, nas passagens paralelas que eles falam aqui, nas passagens paralelas de Mateus 26, 6 a 13, e Marcos 14, 3 a 9, o nome da mulher não aparece. É o que eu tenho dito. O nome da mulher não aparece. E o perfume derramado é sobre a cabeça de Jesus, não sobre os pés. Lucas não inclui este relato, mas conta a história de uma outra mulher que derramou perfume sobre os pés de Jesus. Em Lucas 7, 36 a 38, né? Um frasco de perfume continha cerca de meio litro, que era em torno de 326 gramas, ml, né? Eram necessárias cerca de 50 quilogramas de planta de nardo para fazer essa quantidade de perfume. Várias vezes a Bíblia menciona a prática de usar perfume sob a forma de unguento, de bálsamo, né? Também. Que mais que eu posso explicar para vocês? O perfume era feito a partir da seiva, de casca, de flores e raízes, como hoje também, né? De plantas, né? E o ofício de perfumista era bem conhecido, por exemplo, no Antigo Oriente, no Oriente Próximo, né? Podemos ver Eclesiastes, né? 10:10, que diz que não pode faltar, que a gente não falte uma roupa branca na gente, né? Uma camisa branca e o perfume do conhecimento na nossa cabeça, um bom perfume, né? Deixa eu ver o que mais. Em Cantares, né? Tem também, no capítulo 1, versículo 13. Deixa eu ver o que mais. É isso, gente. Fora isso, tem um estudo meu aí, vocês podem procurar na internet. Meu nome é Francisca Grentza. Só pegar Francisca Grentza, vai aparecer, você vai poder ler esses textos com muita, assim, com afinco até, e se quiser me questionar, olha, Francisca, eu encontrei um diferente, então você pode também, como que a gente fala na academia, você pode me refutar, você pode não me refutar a pessoa, Francisca, mas o estudo, né? Mas até agora, muito pelo contrário, ele sempre foi citado em vários lugares no sentido de pesquisas. Então, é o que eu falei para vocês, não mostra que foi Maria Madalena, tá bom? Então é isso. Mais uma informação aí para vocês. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. E que o perfume de Cristo, o perfume de Deus, que a gente possa ser esse bom perfume de Cristo que chega até as narinas do Eterno. Que a nossa vida possa ser
e ter o bom perfume do Cristo, que para uns é cheiro de morte, mas para nós que cremos é cheiro de vida, e vida eterna, e vida em abundância, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.